Bem-vindos a mais uma aula de matemática. O tema dessa aula é função do segundo grau. Nós vamos continuar no estudo de função. Então, é necessário que para chegar aqui você tenha olhado já as características das funções, domine funções e tenha passado pela função do primeiro grau. Vamos lá. Função do segundo grau. Por que nós chamávamos a função do primeiro grau de função do primeiro grau? Bom, porque ela era escrita assim, né? F de x é igual a x mais b e a incógnita x tem o seu maior expoente como 1, então é do primeiro grau. A função do segundo grau tem a lei de formação, e você já sabe o que é a lei de formação, é a equação que está atrelada àquela padronização, parametrização geométrica de como ela se dá num plano cartesiano. Esta lei de formação, lembra lá, a lei de formação seria também como você pensar naquele exemplozinho que a gente dá da linha de produção, né? Ó, aqui essa maquinazinha é a lei de formação que pega os valores de x e transforma em y. É uma máquina, é o tipo da máquina. Desse jeito, ax² mais bx mais c. Nós já sabemos que x e f de x representam as variáveis da minha função. Variáveis, então, são os valores que irão variar num gráfico do cartesiano com os eixos x e y. A, b e c serão constantes ou coeficientes. Existe aí, pessoal, uma leve diferença entre constante e coeficiente, uma sutileza, em que eu não vou me fazer uso dessa sutileza agora, então em alguns casos eu citarei a, b e c como a palavrinha constante, em alguns casos como coeficiente, você sabe do que eu estou falando. Serão os valores fixos da nossa função, segundo grau, terceiro grau, primeiro grau, não importa, que serão fixos para aquele tipo ou para aquela função específica que eu estou analisando, e quem vai variar na minha aplicação da função é sempre x e y. Você já sabe que x é a minha variável independente. Ela pertence aos pontos do domínio da função, ela domina a função, ela independe de qualquer outra coisa. A minha f de x ou y é a minha variável dependente. E ela vai pertencer aos elementos da imagem que receberam uma ordem aqui do meu domínio. Então, ela vai refletir os pontos do domínio. Então, continua como f de x variável independente, pertencente à imagem, e x, tanto o x² quanto esse x, é o mesmo x, tá? Ele é minha variável independente. A, B e C, eles serão, então, A, B e C serão constantes, tá? Então, CTE é constante. O que é constante? Para uma função específica que eu desenhar, não quer dizer que toda função do segundo grau, você já sabe isso, né? Por isso que é muito importante chegar aqui e já ter visto as outras aulas de função, porque é cumulativo esse conhecimento. Isso não quer dizer que para toda função do segundo grau, A, B e C terá o mesmo valor. Não. Mas para aquela função específica que eu desenhar, bom, ela terá o mesmo valor. Quem vai variar é o x e y. Então, para outra que eu desenhar, uma função do segundo grau, A, B e C terão outros valores. Eles serão constantes na função aplicada específica. Só quem varia ali é o x e o y. E como que ela se dá visualmente? Porque isso aqui é algebricamente. Como que ela se dá visualmente? Visualmente é desse jeitinho aqui, ó. É uma parábola. Parábola é essa curva com uma concavidade. Então ela vai ser concêntrica ou excêntrica, tá? Então nós chamaremos isso aqui de concavidade para cima ou concavidade para baixo. Nas próximas aulas nós vamos ver as características, as aplicações, as diferenças. O que será o nosso objeto de estudo, então, é esta curva e estas características que eu escrevi aqui. Você lá no 8º, 9º ano fez tanto um tipo de cálculo, de equação, que pode ser que te deixou até traumatizado, né? A famosa fórmula de Bhaskara, que é a forma de resolução da equação do segundo grau. Nós chamamos aqui no Brasil de fórmula de Bhaskara de uma forma errônea, porque não foi Bhaskara que desenvolveu ela, não tem nada a ver com Bhaskara. O mundo todo chama corretamente de equação de resolução da função do segundo grau, ou da equação do segundo grau. É assim que nós temos que olhar para ela. Eu entendo que estamos no Brasil, aprendi também como fórmula de Bhaskara,
Falarei para vocês em muitos momentos fórmula de Bhaskara para que a gente consiga se comunicar e saber o que estamos falando. Mas de verdade, o que você fez lá na fórmula de Bhaskara? Você achava as raízes da função. Quem que eram as raízes da função? Você achava os pontos em que a função interceptava o eixo x. Então você tinha 3 opções, né? Lembra lá? Tudo depende do delta. Se meu delta é maior do que 0 positivo, eu tinha x1 e x2. Tinha 2 raízes. Se meu delta era igual a 0, eu tinha uma raiz. Isso quer dizer que x1 era igual a x2. Se meu delta era negativo, não tinha nem como eu seguir. Aí eu chegava lá e falava, olha que delícia, nem preciso fazer mais conta. Não existe solução. E nós vamos ver depois como que isso se dá graficamente. Como que essas 3 características do delta vão ser mostradas graficamente. Mas o que você fazia era encontrar estes pontos em que a função interceptava o eixo x, e se ela está no eixo x, lembra lá, você já sabe isso, ela vai valer quanto no outro eixo? Se ela está em cima de um eixo, ela vale 0 no outro, isso quer dizer que ela vale 0 em y, é por isso que para começar a resolver a função do segundo grau, ou a equação, você igualava a 0. Vamos falar isso com maior detalhe. Outro ponto importante para se entender a função do segundo grau é olhar para este pontinho aqui que a minha função intercepta o eixo y. Ele será a constante c, sempre será a constante c. E uma outra característica que neste caso aqui está representado nesse ponto é o meu vértice. O meu vértice será sempre um ponto de máximo ou de mínimo. Então veja que nós estamos falando de pontos que são marcos, são importantes. Eu não estou falando de qualquer ponto aqui na minha função, qualquer lugar, não. São pontos que interceptam eixos ou são pontos em que a função atinge um maior valor ou um menor valor. Quando a função tiver isso aqui com cavidade para baixo, meu vértice será um ponto de mínimo. Quando ela tiver com cavidade, ao contrário, né? É para cima lá. Aqui com cavidade para baixo, ela terá um ponto de máximo. E o meu vértice representará as coordenadas desse ponto. O vértice, portanto, ele é um ponto. Como é um ponto, ele tem coordenadas x e y. Nós chamaremos de x do vértice e y do vértice. Neste caso, é o mínimo que a minha função consegue ter em y, é o valor mínimo dela. E esse mínimo não precisa estar no negativo, tá? Posso desenhar aqui e o meu mínimo aqui. Terão casos em que, veja só, o mínimo não intercepta aqui. Bom, terá casos em que o mínimo ele vai interceptar o eixo x, terá casos em que o mínimo vai interceptar o próprio eixo y, e nós vamos ver essas particularidades. Então, em si, o que nós vamos estudar na função do segundo grau? Graficamente, estaremos uma parábola. Olharemos para os coeficientes ou para as constantes a, b e c, entenderemos o que ela quer dizer graficamente e algebricamente, estudaremos as raízes da função, que são os pontos em que ela intercepta o eixo x, então a minha função vale 0 naquele ponto, e estudaremos o vértice da minha função, que é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. É isso que nós vamos fazer, e aí todas as aplicações que vêm com isso. Você que está estudando, acompanhando as nossas aulas também, ou em qualquer outro material, a parte de movimento na física, mais especificamente o MOVE, movimento uniformemente variado. Você já percebeu que o MOVE, aquela equação horária do espaço no movimento uniformemente variado, o famigerado sorvetão, ele é uma função de segundo grau. Então você não consegue estudar essa parte de movimento sem dominar a função do segundo grau. Então, se você tiver, dá uma pausinha, vem para cá, domina a função do segundo grau e volta para lá que você vai ver que o seu entendimento vai ser de verdade, porque você não consegue entender o movimento uniformemente variado sem entender a função. Você vai decorar a equação e vai fazer um exercicinho aqui ou ali, mas entender de verdade como que ele se dá graficamente, os exemplos e tudo mais, você não vai. Então, domine função do segundo grau, fundamental. E é importante você entender que nós já falamos disso. O estudo de função, o estudo de movimento, eles andaram lado a lado. Nós já tínhamos estudo de função, mas nós tínhamos problemas do movimento ali desenvolvidos por Galileu, Newton, entre outros, que nós não tínhamos ferramenta matemática. Então o estudo de função precisou ser aprofundado, aí onde foi desenvolvido um pouco mais profundo o cálculo diferencial integral, e foi para resolver problemas de movimento. Então eu não consigo olhar para as equações de movimento sem o domínio de função, porque elas são função aplicada, tá? Antes da gente finalizar essa aula, porque todas essas características aqui nós vamos ver nas próximas aulas, eu quero que você lembre comigo, né? Você estava lá no 8º, 9º ano, e aí você fez um tipo de equação muitas vezes. E essa equação, nós já até falamos dela, talvez até te traumatizou, uma equação gigante. É a famosa fórmula de Bhaskara. X igual a menos B
mais ou menos, raiz quadrada de b quadrado, menos 4 vezes a, vezes c, sobre 2a. E aí essa equação zona aqui te deixava sempre em pânico, né? Pode ser, nossa, e agora? Eu troquei o sinal. Isso aqui sempre é um marco na vida do estudante de errar sinal, não elevar direito, não multiplicar direito e sempre não dar o resultado. Eu passei por isso, você passou por isso e todos os outros passarão por isso. Aqui é um salto, né, de dificuldade quando você está ali ainda. Ah, estou ali num Pitágoras, estou ali numa equaçãozinha do primeiro grau, fração, agora você dá um pulo para essa equação. É normal que isso gere um impacto em você. Mas fique tranquilo, não fique traumatizado. Aqui nós estamos aqui para destraumatizar você e para você entender o desenvolvimento. Mas uma coisa que eu sempre pensava era o seguinte, falou assim, pô, como que o cara pensou isso aqui? Como que a pessoa desenvolveu isso? Porque isso aqui parece uma equação muito grande e muito complexa para alguém simplesmente falar assim, ah, é tanto. Não é uma relação de grandezas aqui, isso aqui precisou ter vindo de algum lugar. E é o que eu vou mostrar para vocês. E é por isso que a gente não chama ela corretamente de fórmula de Bhaskara. Ela é uma equação de resolução da função ou da equação do segundo grau. Porque, veja, pessoal, quando eu tenho uma equação do primeiro grau, então aqui, ó, 2x mais 1 igual a 0. Você já sabe, né? Resolver isso aqui, ó, 2x igual a menos 1, x igual a menos meio. Você isola a incógnita. Agora, eu convido você a pegar qualquer tipo de exemplo aplicado. Então, por exemplo, ó, 2x² mais 3x mais 5 igual a 0. Resolve isso. Tenta isolar a incógnita, usar a matemática que você conhece e isolar a incógnita. Você vai cair num problema, que você tem um x² aqui, um x, você vai ficar tentando usar as técnicas que você conhece e vai patinar. Então quer dizer que precisamos tirar uma outra forma de análise para resolver isso. E esta equação veio com o desenvolvimento matemático, mas ela tem uns truques algébricos que não são óbvios de você ter. Quem desenvolveu, as pessoas que desenvolveram, quem desenvolveu, pensou muito, testou muito. Você pode ter certeza que ela testou muito, ela não foi direto. Ela tentou, e se eu fizer isso, isso, isso? Ah, não sai em lugar nenhum. Ah, e se eu fizer isso, isso, isso? Não sai em lugar nenhum. E se eu fizer isso? Ah, tá, vem em algum lugar. Agora, se eu fizer isso, isso, isso? A pessoa testou um monte. É igual o Thomas Edison que testou mais de 1000 lâmpadas aí, queimou filamento de mais de 1000 lâmpadas para poder fazer uma lâmpada. A mesma coisa. Muito desenvolvimento matemático, físico, a pessoa testa 1 milhão de vezes algo, ela bate na parede até ela ir por um caminho que aparece uma luzinha. É a mesma coisa. É o que eu vou mostrar para vocês agora. Como que, matematicamente, a gente sai de uma equação do segundo grau e chega nesta equação aqui, que vai agora ser destraumatizada por você, tá? Então, o que nós vamos fazer agora é algo muito legal. Preste atenção, tente acompanhar os passos. Nós vamos fazer a demonstração da... E eu vou colocar numa aspas aqui grandona, né? Fórmula de Bhaskara. Que não é fórmula de Bhaskara, já falamos, né? Bom, vamos partir da equação. A equação é a seguinte, ó. Ax² mais bx mais c é igual a 0. Depois a gente vai explicar nas próximas aulas por que nós igualamos a 0, né? Tem um significado, porque aqui ó, é f de x, isso quer dizer que você fez f de x igual a 0. Mas vamos focar aqui no desenvolvimento algébrico primeiro. Primeira coisa que eu vou fazer com outra cor aqui para mostrar para vocês, é que eu vou dividir esta equação inteira por a. Então, vou dividir por a. Aí vai ficar assim, ó. Ax² sobre a mais bx sobre a mais c sobre a igual a 0 sobre a, 0 no numerador, isso aqui dá 0. Agora eu vou somar c mais a, na verdade, menos c mais a dos dois lados. Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu só não quero falar, mas eu tenho que, no começo, falar, porque senão você não se confunde, né? Eu vou passar o c sobre a para o outro lado.
tá? Só que falar desse jeito me dá até um pesar no coração. Passa pro outro lado, porque isso não existe matematicamente. É o que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, para que este C sobre A positivo passe para lá negativo, o que de verdade estou fazendo é soma C sobre A dos dois lados da equação, tá? É isso que eu estou fazendo. Então, se você não entendeu, o que eu fiz aqui é passei o C sobre A para lá, subtraindo. Mas vai acompanhando as aulas aqui para que daqui a pouquinho eu consiga parar de falar isso, porque me dá um peso no coração falar passa somando, passa subtraindo, passa multiplicando. Isso não existe, essa magicazinha não existe. Vamos continuar. Então vai ficar assim, ó. Este C sobre A negativo com esse aqui deu 0. Então vai ficar. E aqui, A sobre A deu 1. Então nós temos x ao quadrado mais bx sobre A igual a menos C sobre A, beleza? Agora veja só o que eu vou fazer. Por isso que eu disse para vocês que a pessoa ficou tentando, porque olha isso que eu vou fazer. Eu vou pegar o termo b quadrado sobre 4a quadrado, não é um termozinho simples, e eu vou somar este termo nos dois lados da equação. Então entenda, a pessoa tentou, e aí ela foi desenvolvendo, né? Para ela chegar a isso aqui e falar, nossa, eu tenho que somar dos dois lados da equação, isso aqui não foi algo óbvio. Então, somando dos dois lados da equação, nós vamos ficar com x quadrado mais bx sobre a mais b quadrado sobre 4a quadrado, que é igual a menos c sobre a, mais b quadrado sobre 4a quadrado. Só somei esse termo nos dois lados da equação. O que você vai olhar agora é que, bom, este lado esquerdo eu posso melhorar ele matematicamente colocando num produto notável. Este lado daqui eu vou fazer um MMC. Então, aqui vai ser um produto notável. E qual produto notável? Vai ser este produto notável aqui, ó. A mais B ao quadrado, que é A quadrado mais 2AB mais B quadrado. E este daqui eu vou fazer o MMC, colocar no mesmo denominador, que seria o 4A quadrado, tá? Então vai ficar assim agora, ó. Se eu colocar x quadrado mais bx sobre a mais b quadrado sobre 4a quadrado neste produto notável, ele ficará da seguinte forma. X mais b sobre 2a quadrado, que é igual a... Aí o outro termo vai ficar assim, ó, menos 4ac mais b quadrado, todo mundo sobre 4a quadrado. Porque olha só, aqui já tinha um a, né? Se isso quer dizer que se aparece um 4a quadrado aqui, ele tem que aparecer um 4 também a aqui, para que tudo isso volte a ser o que era. Então, por isso que apareceu um 4a aqui. Para que quando eu redividir as frações, eu volte para onde eu estou. Isso aí é o MMC básico. Qualquer dúvida, volta lá na aula de MMC. Então agora você já está vendo onde está aparecendo isso daqui, né? O que eu vou fazer agora, porque você observa que eu tenho um quadrado aqui na esquerda, eu quero retirar esse quadrado. A operação oposta da potência é a raiz, então eu vou passar a raiz dos dois lados aqui da equação. Aí vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado, a gente já viu as propriedades, qualquer coisa volta lá em radiciação, em que se cancelam, mas é porque este índice da raiz vai dividir o expoente, 2 sobre 2 dá 1. Aí nós vamos ficar com x mais b sobre 2a é igual a raiz de menos 4ac mais b quadrado sobre... Aí aqui a gente tem 4, então raiz de 4a quadrado. Deixa eu só aumentar aqui. Beleza. Nós temos uma propriedade aqui, ó, da raiz, que é o seguinte. Se eu tenho, por exemplo, raiz de b sobre a ao quadrado, raiz da divisão é também a divisão das raízes. Então, eu vou chamar isso aqui desse jeito para olhar para este, ó.
Porque esse aqui vai ser a raiz do de cima e a raiz do de baixo. Só que a raiz do de baixo tem exata, porque 4a² raiz quadrada é 2a. Então agora, continuando a equação, vai ficar x mais b sobre 2a é igual a... Aí eu vou fazer a raiz do de cima, raiz de... E vou rearranjar os termos, b² menos 4ac sobre a raiz de 4a². Estou fazendo aqui passo a passo, hein? X mais b sobre 2a é igual a raiz de b² menos 4ac sobre... Raiz de 4a² é 2a. Então, agora o que eu vou fazer é, eu vou isolar este x, vou subtrair b sobre 2a dos dois lados da equação, que é o famoso passa o b sobre 2a para lá negativo. Aí vai ficar assim, ó, x é igual a menos b sobre 2a. E aí eu já fiz o MMC porque eu tenho 2a embaixo dos dois. E aí você vai falar assim, tá, mas de onde vem aquele mais ou menos? Bom, isso aí, pessoal, é condição básica, né? Ó, quanto que é a raiz de 9? Se você falou 3, a sua resposta está incompleta. A raiz de 9 é mais ou menos 3, porque 3² é 9 e menos 3² também é 9. Isso quer dizer que qualquer valor que sair da raiz tem que ter a sua raiz positiva e a sua raiz negativa, só que a gente não fica colocando isso. Mas eu vou colocar aqui. Mais ou menos raiz quadrada de b² menos 4ac. E nós chegamos aqui, ó, no final desta equação. Então, essa aqui é a equação final. E repara que é a equação de resolução da função do segundo grau, da equação do segundo grau, que é a famosa fórmula de Bhaskara. Nada mais é do que um artifício matemático em que você pega ela aqui no comecinho, divide por a, subtrai menos c sobre a dos dois lados, soma b² sobre 4a dos dois lados, faz aqui o produto notável, aqui o MMC, eleva os dois lados, passa a raiz dos dois lados e vai melhorando ela matematicamente até você isolar a incógnita x em termos das constantes. É isso. Então, nada mais do que uma demonstração matemática de como nós chegamos nela. Então, essa aqui é a equação das raízes. E nas próximas aulas nós vamos olhar para isso aqui e ver como podemos entender as raízes, o ponto em que ela intercepta o eixo y, as constantes e o vértice. Obrigado pela sua atenção. Gostou? Deixa um comentário, curte, manda para algum amigo, alguma pessoa que também esteja precisando ou é interessante ver este tema de equação do segundo grau. Também se inscreve no canal para ajudar a gente e vejo você na próxima aula. Um abraço.